Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre soma dos n termos de uma PG finita, ou seja, uma progressão geométrica que tem um fim. Você tem uma quantidade de termos que você sabe, por exemplo, qual que é o último termo. E como será que a gente soma todos esses termos? O A1 mais o A2 mais o A3 e assim sucessivamente, até um determinado termo, por exemplo, o 10º termo. Existe uma fórmula que a gente vai aplicar nos exercícios que a gente vai fazer. Essa fórmula, ela é da soma finita de n termos, é A1, 1 menos quem? 1 menos quem? Então é o primeiro termo, A1, 1 menos a razão elevada à quantidade de termos que você quer somar, dividido por 1 menos essa razão. Então você pode decorar assim: A1, 1 menos quem? 1 menos quem? Entendeu a dica? A1, 1 menos quem? 1 menos quem? Então vamos lá. Estou colocando aqui um exercício para vocês da UEL de 2012. Lê o enunciado, tenta fazer e volta aqui comigo que a gente vai resolver. Então vamos lá, pessoal. Esse exercício, a gente tem um caule e esse caule, ele gera ramificações. Essas ramificações têm uma certa altura. Então eu fiz aqui um desenho ilustrativo do caule inicial. O primeiro caule, esse inicial, ele considera uma altura h0. Então h índice 0 significa que é o início, o zero. Aí ele vai se ramificar. A primeira ramificação vai ter uma altura h1 de 1 metro. Depois vão ter outras ramificações. Ó, 1, 2, 3, 4. Essas ramificações, elas vão ter altura de metade da anterior, ou seja, meio metro. E assim sucessivamente. Depois dessa ramificação, que vão gerar todos esses galhos, a gente vai ter uma altura 1/4 de metro. Sempre metade da altura da ramificação anterior. Ele quer saber a soma de todas essas alturas até h10. Então a gente vai ter que somar a altura 1, a altura 2, a altura 3, até, turma, a altura 10. Eu comecei na 1 porque a partir da altura 1 você tem 1 metro. Então é como se a gente fosse somar isso aqui, ó. 1 mais meio, mais 1/4, mais sucessivamente, até o 10º termo, né? Seria o nosso A10. O que você percebe aqui? Aqui a gente tem uma progressão geométrica. Olha o nosso primeiro termo. O nosso primeiro termo, A1, é 1 metro. E daqui para cá, você está percebendo que eu sempre estou multiplicando por meio. Eu sempre estou multiplicando por meio. É como se eu tivesse uma razão valendo quanto? Valendo meio. Então a nossa razão aqui, ela vale meio. O nosso primeiro termo, ele está valendo 1. E qual que é a quantidade de termos que eu quero somar? Eu quero somar 10. 10 alturas. Então, usa a fórmula. A1, 1 menos quem? 1 menos quem? A1, 1 menos quem? 1 menos quem? Tranquilo? Agora aqui, turminha, foca. 1 vezes qualquer coisa é 1. Então em cima vai ficar 1 menos meio a décima é 1 a décima, que é 1, dividido por 2 a décima. E embaixo você tem 1 menos meio, a gente vai ter meio. Mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então a gente vai ter o quê? Duas vezes isso aí tudo, ó. 1 menos 1 dividido por 2 a décima, tá vendo? Essa é a nossa resposta e essa resposta tá na letra C de casa e a gente finaliza esse exercício. Um abraço, até a próxima!